Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco em mais um DSM Animal Nutrition Series, hoje com foco em suinocultura. Eu sou Cláudia Silva, sou zootecnista, graduada e com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo e sou pesquisadora para monogástricos na América Latina, na DSM, há 6 anos. Bom, o nosso tema hoje é comportamento e manejo alimentar de fêmeas de alta produtividade em países tropicais. É um tema extremamente relevante porque ele traz para a gente estratégias nutricionais que permitem a gente discutir como maximizar a produtividade, a rentabilidade e, por que não, as questões de bem-estar animal relacionadas às nossas matrizes suínas. Então, para a gente começar a criar um ambiente propício para a discussão, eu peço que vocês vão depositando aí suas dúvidas no nosso chat, tá? E aqui eu quero trazer alguns pontos para que a gente vá pensando ao longo da apresentação do professor Bruno, em alguns pontos muito importantes e muito interessantes para que a gente tenha uma discussão bastante bacana aí no final, tá bom? E esse primeiro slide aí que eu trago para vocês traz um compilado de informações da Agrinis 2019. É um gráfico que traz os top 10, os top 50 e a média geral para Brasil e Argentina. No caso do Brasil, os últimos 11 anos e no caso da Argentina, nos últimos 5 anos. E o que eu trago aqui? É a média de nascidos vivos, que a gente pode ver que essa fêmea suína vem apresentando aí um desenvolvimento muito bacana nesses últimos anos, com o aumento aí do número de leitões nascidos vivos. Mas tudo isso, é claro, é um trabalho árduo de diversas frentes, como genética, sanidade, ambiência, sanidade, nutrição, que fazem com que a gente alcance números tão expressivos na suinocultura. Mas eu diria que esse não é o limite, eu acredito que a gente pode ir além. Né? E é por isso que eu trago aí algumas questões para a gente discutir e verificar como a gente pode ir além nesses resultados. Um dos primeiros pontos que eu acho bastante pertinente é com relação à idade, à puberdade. É uma fêmea cada vez mais precoce, está começando a sua vida reprodutiva mais cedo e que tem uma série de exigências. E se a gente pensar que essa fêmea ela entra no plantel por conta de uma taxa de descarte e ela entra aí repondo essas fêmeas, a gente precisa pensar em quanto tempo ela vai continuar sendo efetiva em produção no nosso plantel, né? Então, como manejar adequadamente para que essa matriz tenha uma vida longa dentro do nosso ciclo produtivo. Um outro ponto bastante interessante é que a gente pensa que essa porca está ovulando mais, o que permite com que nasça mais leitões. Então, qual que é esse espaço uterino? Ele é suficiente para albergar todos esses fetos? E com relação à distribuição dos nutrientes na placenta, como ele se dá? Né? A gente já começa a ter vários trabalhos aí apontando que ele não se dá de forma uniforme durante toda a placenta e por isso alguns leitões seriam menos nutridos e aí é o aumento da incidência do crescimento intrauterino retardado, né? Na incidência em leitões. A gente ainda pode levantar um aspecto bastante importante, que a porca ela tem uma série de limitações fisiológicas, metabólicas e, é claro, também de limitação de consumo, e como, então, manejar uma matriz que está cada vez mais sendo requerida e que também tem uma série de limitações próprias. Ainda, também já há uma correlação aí entre duração de parto e o número de leitões nascidos vivos, ele está diretamente relacionado. Então, se eu pensar que uma porca ela vai ter um maior período de trabalho de parto, será que ela está pronta para encarar esse longo período de trabalho de parto? Né? A questão da fadiga, a questão de retenção de placenta, inflamações subsequentes, a necessidade de uma maior intervenção humana e até mesmo medicamentosa, que muitas vezes a gente negligencia na hora de fazer os cálculos do custo, né? E o importante também, o aumento no número de natimortos. Ainda, a questão do tamanho da leitegada, ele estaria inversamente proporcional
ao peso individual de leitão, né? Então, como a gente faz aí para trabalhar com leitegadas numerosas, mas com pesos com maior variabilidade e até mesmo um aumento na incidência de leitões de menor viabilidade. Então, são pontos bastante interessantes para vocês irem pensando aí e quais seriam as estratégias para minimizar esses pontos e a gente ter sucesso na produção. No meu segundo slide, que para a gente também pensar mais voltado para as porcas em lactação, propriamente dita, eu queria que a gente pensasse no número de leitões desmamados. A gente já até... mas é possível chegar em 32, 35 leitões desmamados porca ano? Como que eu faço para alcançar esses resultados? E aqui, nesse gráfico da Agrinis também, a gente vê uma grande evolução dessa fêmea moderna, ela sendo muito capaz aí de produzir mais leitões e com grande impacto também na produtividade. Mas tem toda também uma questão física, número de tetos, o manejo na maternidade, tudo precisa estar adequado para a gente dar o melhor suporte para que se alcance esse número na maternidade. E quando a gente pensa em nutrição da fêmea, e que ela precisa também nutrir seus leitões, a gente pensa em quê? Quantidade e qualidade de leite e colostro. Como dar para ela capacidade para gerar exatamente essa necessidade dos leitões em alimento, né, que é o leite. Ainda, o desempenho da leitegada e da imunidade desse leitão, que essas matrizes vão estar passando para essa leitegada, né, no alimento que é o leite. A ingestão do colostro pelo leitão de baixa viabilidade, é um manejo mais diferenciado dentro da granja, quando a gente precisa equalizar, a gente precisa trabalhar esse leitão de baixo peso, né, e que ele precisa também ter acesso numa leitegada cada vez mais numerosa e mais competitiva. E tudo isso, é claro, não só pensando no número de leitões, mas também no peso desse leitão ao desmame. Então, agora voltando os olhos para a porca, como então fazer com que ela vá fornecer esse leite para essa leitegada mais numerosa, que possa desmamar uma leitegada maior, mas sem se prejudicar. Então, a gente está falando aí da perda de peso, mobilizar as suas reservas para poder nutrir esses leitões, né? E como isso impacta em outros parâmetros bastante intrínsecos aos custos da propriedade, como os dias não produtivos e a taxa de descarte. Então, são pontos aí que eu acho bastante interessante de vocês irem pensando ao longo da apresentação do professor Bruno. Eu acho que dá para gerar bastante discussão pensando somente nesses pontos em si, e que eu acho que vai nos trazer uma ótima discussão. Então, por favor, deixem os comentários e as dúvidas aí no nosso chat para que a gente tenha esse momento de troca de experiência, tá bom? Agora eu vou apresentar, então, o nosso palestrante. Só um momento. Professor Bruno Silva, ele é zootecnista, ele é formado pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em bioclimatologia animal pela mesma instituição, possui doutorado em bioclimatologia e nutrição de suínos pela UFV e pelo Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola, o INRA, da França, além de pós-doutorado em nutrição de suínos pela UFV. Trabalhou como pesquisador em nutrição suína no Instituto de Genética Suína IPG na Holanda e na Topegs, e como gerente global também de nutrição de suínos da Topegs. Atualmente é professor e pesquisador em nutrição e produção de suínos, adaptação ambiental e nutrição monogástrica na UFMG, campus Montes Claros, e é editor associado da Revista Científica Internacional Animal, International Journal of Animal Bioscience. É editor associado da Revista Brasileira de Zootecnia e desenvolve pesquisas nas áreas de necessidades nutricionais e ambientais de suínos, em regiões de clima tropicais. Trabalha em colaboração com várias multinacionais e instituições de pesquisas na área de nutrição de suínos na América Latina, Europa e Ásia. Esse é o nosso querido professor Bruno Silva. Passo agora a palavra para ele e que tenhamos um ótimo webinar.
Boa tarde, Cláudia. Muito obrigado pela introdução. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse final de tarde. Aos heróis da resistência, né? Que afinal está todo mundo já cansado de ficar assistindo webinars e palestras. Obviamente todo mundo gostaria de estar, né, pessoalmente compartilhando as informações, mas obviamente devido às circunstâncias que nós nos encontramos, nós temos que utilizar as ferramentas disponíveis para maximizar a transmissão de conhecimento, compartilhamento de informação e de ciência. Bom, antes de mais nada, Cláudia, agradecer pela brilhante introdução nos primeiros 2 slides. Na realidade, cada um dos itens que você abordou, praticamente por si só já dá uma palestra, né, de forma independente. E, de fato, eu chamo a atenção para 3 fatores que você citou, que acabam que são os 3 pilares, né, para a gente garantir sucesso, né, e máxima expressão de potencial genético na produção de suínos, né, que acabam que são os 3 pilares conhecidos, né, a nutrição, a genética e o ambiente. Então, ou seja, a associação desses 3 pilares e que são determinantes e fundamentais para a gente ter sucesso, né, e dentro, né, do sistema de produção de suínos. Bom, o que a gente vai abordar aqui nos próximos 45 minutos, obviamente que é muita informação, então a gente vai tentar abordar de uma forma mais simplificada, mais chamando atenção para os principais aspectos, principalmente entender do ponto de vista genético o que é que mudou, né, o que vem mudando nas nossas fêmeas, né, as nossas fêmeas atuais, essas fêmeas de alta produtividade, essas fêmeas hiperprolíficas. Entender que quando falamos de nutrição, não se limita somente a uma formulação, a você desenvolver uma dieta, desenvolver um conceito nutricional e achar que isso vai resolver o problema. Quando na realidade vai muito mais além do que isso. A gente vai entender que o comportamento alimentar e o manejo de alimentação são primordiais e fundamentais para que a gente consiga otimizar a eficiência de aproveitamento dessa dieta que a gente vai estar formulando, que a gente vai estar estabelecendo ali dentro do programa para esses animais. Bom, eu gosto sempre de começar com esse slide para chamar a atenção e mostrar que a longevidade de uma fêmea, ela depende, né, de como, ou do sucesso, né, de como a gente vai desenvolver essa fêmea em distintos momentos da vida produtiva e reprodutiva dela. Entender que a longevidade, o potencial de produção da fêmea está associado com o peso do nascimento dela, está associado com a forma como nós vamos desenvolver essa futura reprodutora, está associado com a forma como nós vamos permitir o crescimento e o desenvolvimento dessa fêmea na sua primeira gestação e, obviamente, associado, né, com o grau de produtividade, o grau catabólico que essa fêmea ela vai vivenciar durante a sua primeira lactação. Então, ou seja, a associação, né, do manejo nos diferentes momentos vão determinar, né, efetivamente a taxa de retenção dessa matriz dentro do rebanho. O quão, né, longevo vai ser essa fêmea dentro do meu sistema de produção. E a gente sabe, né, que a fêmea ela alcança a maturidade produtiva dela a partir do 3º, 4º ciclo. Então, ou seja, descartar fêmeas antes do 3º, 4º ciclo, teoricamente eu não estou permitindo que essa fêmea ela pague, né, ou seja, o investimento que é feito nela, justamente porque ela não vai estar alcançando o potencial máximo de produção, né, de leitões, ou seja, o mérito genético que ela tem. A gente sabe que o peso do nascimento é um fator determinante. Existe uma característica genética que nós chamamos de repetibilidade genética, que é a capacidade de um determinado indivíduo repetir uma determinada característica na sua progênie. Então, o que significa isso? Se eu seleciono futuras reprodutoras com baixo peso do nascimento, existe uma repetibilidade genética para que ela, então, venha replicar ou repetir esse baixo peso do nascimento dela na sua própria progênie. Então, está aí um fator que vai interferir no que a Cláudia colocou, a questão da variação do peso do nascimento, a questão da eficiência placentária, que a gente vai abordar dentro de alguns slides. Depois vem o desenvolvimento da futura reprodutora, ou seja, precisamos entender, é primordial que a gente entenda que uma fêmea de reposição não é uma fêmea de engorda e que precisamos botar em prática programas de desenvolvimento, programas de arraçoamento, programas nutricionais diferenciados. Uma fêmea de reposição é uma fêmea completamente diferente de uma fêmea de engorda. Ela precisa ter um equilíbrio entre ganho de peso, ganho corporal de massa muscular e massa
lipídica associado com crescimento de estrutura óssea ao mesmo tempo, coisa que a fêmea de engorda a gente não busca, a gente busca maximizar crescimento muscular nessa fêmea. Então, parte de entender que a relação proteína-energia é completamente diferente, e nós não podemos desenvolver essas fêmeas da mesma forma. Entender que, geneticamente, a prioridade de uso hoje de nutrientes é para crescimento muscular e não estrutura óssea. Então, se eu desenvolvo uma futura reprodutora com uma fêmea de engorda, eu vou priorizar crescimento muscular ao custo de sacrificar minha estrutura óssea. Então, isso mostra para a gente que os conceitos de nutrição mineral e vitamínica são diferentes. Precisam ser encarados de uma forma diferenciada, associado a um programa nutricional diferenciado também. E depois, obviamente, vem a gestação, a primeira gestação, que é primordial para a gente preparar essa fêmea para a vida reprodutiva subsequente. Bom, então entender que a condição corporal dessa fêmea é um fator-chave dentro de todo esse processo de desenvolvimento. Se eu não consigo garantir um bom desenvolvimento corporal com uma boa estrutura óssea, dificilmente eu consigo sustentar uma boa longevidade dentro do meu sistema de produção. Então, ou seja, quando analisamos as duas últimas etapas, que é o foco da nossa apresentação aqui hoje, que é gestação e lactação propriamente, a gente vai ver que são momentos em que há uma demanda metabólica, há uma demanda de nutrientes elevadíssima. E se a gente parar para calcular o quanto esses componentes contribuem ou demandam em termos de nutrientes, a gente vai ver que, por exemplo, para uma fêmea poder atender à demanda de desenvolvimento de fetos, né, e desenvolvimento dos conceitos associados com o crescimento fetal durante a gestação, o equivalente em nutrientes para isso é o equivalente a quase 37% do peso corporal dessa fêmea ao ano. E se a gente for analisar o quanto uma fêmea necessita em termos de nutrientes para produzir leite, é o equivalente a quase 200% do peso corporal ao ano dessa fêmea. Então a gente percebe que a demanda nutricional dessa fêmea é alta. Então, além dessa fêmea ter uma demanda nutricional para atender crescimento fetal, crescimento de aparelho mamário, atender a sua produtividade, essa fêmea também está em crescimento. Então, as fêmeas, elas seguem num crescimento contínuo até praticamente o quarto, quinto ciclo. E isso precisa ser considerado nos programas de arraçoamento, precisa ser considerado nos programas nutricionais. Então, se a gente faz uma análise do que é o perfil dessa fêmea moderna, ela é uma fêmea que tem um maior peso metabólico, uma fêmea com menos gordura, com mais proteína e um consumo voluntário reduzido. Por quê? Geneticamente, nós estamos selecionando para mais eficiência na progênie dessa fêmea. Se eu seleciono para que a progênie tenha mais eficiência, eu estou selecionando contra o consumo na própria fêmea. Então, nós temos fêmeas mais produtivas, que têm uma reserva corporal mais limitada, mas ao mesmo tempo têm um peso corporal metabólico maior e consomem menos. Então, ou seja, a gente tem, de certa forma, um grande desafio para conseguir garantir que essa fêmea tenha um equilíbrio entre produção e sustentar a sua estrutura corporal. Além do mais, a gente precisa entender que a dinâmica corporal, né, ou a demanda nutricional, ela varia de acordo com a ordem de parto. Uma fêmea jovem é completamente distinto de uma fêmea adulta, né? Ou seja, uma fêmea jovem, ela apresenta uma taxa de retenção de nitrogênio, por exemplo, nos primeiros 50 dias de gestação, mais baixa do que uma fêmea adulta. A fêmea adulta, ela apresenta um pico de retenção de nitrogênio, né? Ou seja, que representa a deposição de proteína em essência, maior nos primeiros 50 dias, que uma fêmea jovem não apresenta. O que seria isso? Recuperação corporal. Essa fêmea está recuperando o que ela perdeu no ciclo anterior. Ela vem de um catabolismo, ela vem de um ciclo lactacional, onde ela perdeu a condição corporal. E ela precisa recuperar essa condição corporal dela. E quando a gente parte, então, para a segunda etapa, a partir de 50 dias, você vê que a exigência, né, da fêmea jovem é muito mais alta que a fêmea adulta. Mesmo a fêmea adulta produzindo mais leitões mais pesados, e tendo um desenvolvimento de aparelho mamário superior em termos de diferenciação de tecido, mesmo assim a fêmea jovem ela apresenta uma demanda maior de nutrientes porque ela está em crescimento. Ela ainda está desenvolvendo a sua estrutura corporal para poder dar sequência e sustentar a vida reprodutiva subsequente. Associado a isso, né, a seleção genética não só vem tornando a fêmea mais eficiente, não só vem fazendo a fêmea mais prolífica, ou seja, mais leitões, mas também a seleção genética vem buscando mais tetas. Então, por exemplo, no ano 2000, eu selecionava lá atrás para 12, 14 tetas na granja.
A partir de 2018, eu já passei a selecionar para mais de 16 tetas. Então, por exemplo, essa aqui é uma foto de uma granja no Chile, uma genética atual, genética comercial atual, com 20 tetas. E que é algo corriqueiro, Nosso centro de pesquisas aqui da universidade, as nossas fêmeas, as nossas F1s não têm menos que 18 tetas. Então, ou seja, a gente percebe que não só as fêmeas produzem mais leitões, têm uma condição corporal diferenciada, são mais magras, como também elas têm um aparelho mamário maior, mais comprido, mais tetas. Então, o que significa isso do ponto de vista nutricional? Ela tem uma exigência mais alta. Ela tem uma demanda maior em termos de nutrientes para o seu crescimento. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de uma modelagem. Se nós modelizarmos, né, o desenvolvimento, né, do aparelho mamário, a contribuição do aparelho mamário, a contribuição fetal para a exigência da fêmea durante a gestação, nós vamos perceber o seguinte. Vou dar um exemplo. Se eu vou, por exemplo, de uma fêmea que tinha 14 tetas para uma fêmea que tem 16 tetas, isso representa um acréscimo na demanda diária de 14% a mais de lisina de 70 a 114 dias de gestação. Se eu vou, né, de 14 para 16 fetos, por exemplo, nós estamos falando também de algo ao redor de 14% de lisina a mais e de energia, 16% para o aparelho mamário e 3%, né, para desenvolvimento fetal. Então, a gente vê que esse melhoramento genético, buscando mais produtividade, ele tem um impacto na demanda nutricional dessa fêmea. E se eu pegar lá aquela fêmea que tem 20 tetas e tem 20 fetos, a fêmea hiperprolífica, olha só, nós estamos falando, na média, de uma demanda 42% superior em lisina e 43% superior em lisina para desenvolvimento fetal e desenvolvimento de aparelho mamário. Então, ou seja, a gente começa a perceber que o requerimento ou a importância do aparelho mamário e a importância do desenvolvimento fetal é a mesma. Ou seja, a contribuição para a exigência nutricional da fêmea é a mesma. E quando, na realidade, quando a gente analisa a maioria dos programas que tem hoje implementados a campo, buscam como foco só o desenvolvimento fetal e esquecem que o aparelho mamário tem um desenvolvimento com uma demanda nutricional que contribui muito para a exigência nutricional da fêmea, principalmente a partir de 70 dias, o crescimento cúbico, né? Nós estamos falando ali de um aumento em termos de exigência de 28%, 25%, né? Em termos de diferenciação celular e pela exigência da fêmea, a gente está vendo aqui em termos de lisina, quando a gente parte de 14 para 20 tetas, nós estamos falando de 42% a mais. Então, ou seja, é fundamental entender que nos programas hoje nutricionais a gente precisa considerar tanto o aparelho mamário como o desenvolvimento fetal. Outro aspecto que nós precisamos considerar é que a exigência da fêmea é dinâmica ao longo da gestação. Ela é extremamente dinâmica. O que significa isso? Significa que a minha relação proteína-energia, ela varia ao longo da gestação, mostrando que em um momento o animal precisa de mais proteína e o outro precisa de mais energia nessa relação. E isso precisa ser respeitado, porque senão a gente vai pôr em risco o desenvolvimento tanto do aparelho mamário como do desenvolvimento fetal, como comprometer o crescimento corporal adequado dessa fêmea durante a gestação. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo só do terço final da gestação para vocês entenderem. Então, se pegarmos as últimas pesquisas relacionadas com o estabelecimento de exigência de fêmeas na gestação, ali, por exemplo, esse trabalho produzido na Dinamarca, o que a gente percebe aqui é o seguinte: no terço final da gestação, praticamente até o parto, a exigência de energia não se altera. Ela é praticamente constante, a exigência de energia. Mas quando a gente analisa a exigência de lisina ou de proteína como um todo, ela se altera. Então isso mostra para mim o quê? Que a minha relação proteína-energia, ela é dinâmica e ela varia ao longo da gestação. Então, no início da minha gestação, eu tenho uma relação lisina-energia ao redor de 2,36. No final da minha gestação, 3,09. Então, o que significa isso? Significa que eu não posso trabalhar com a mesma ração durante toda a gestação. Quando, na prática, isso geralmente é o que é adotado, uma única ração para todas as fêmeas. Então, ou seja, eu estou falando aqui de uma fêmea de terceiro ciclo, mostrando quão dinâmico é a relação. Imagina então uma fêmea de primeiro, de segundo, terceiro, quarto ciclo, que são fêmeas completamente distintas. Então a gente percebe que a relação ela é dinâmica e ela precisa ser respeitada se a gente quiser otimizar o desenvolvimento do aparelho mamário e o desenvolvimento fetal. Então alguns estudos mais recentes, se a gente pegar esse trabalho publicado agora em 2020, mostra claramente que
o terço final da gestação, a demanda por proteína, por aminoácidos, ele é mais alto. Então, isso explica para a gente, né, por que o fornecimento ou trabalhar-se com uma relação proteína-energia mais alta responde em termos de melhora de crescimento corporal da fêmea e responde também em termos de desenvolvimento fetal e produção de leite das fêmeas à lactação. Na realidade, o conteúdo proteico ele tem uma importância maior no terço final em relação à energia. A gente sabe que a correlação entre ingestão de energia e crescimento fetal é linear platô. É um linear platô. O que significa isso? A fêmea vai consumir até atingir um limite máximo, um platô, onde a partir desse platô, todo excesso de ingestão de energia vai para a deposição de gordura. Não tem efeito em cima de crescimento fetal. Mas quando eu analiso a resposta de uso de proteína, de aminoácidos, ou principalmente respeitando a relação, a resposta é quase que linear. Obviamente, é um linear platô, vai ter um pico máximo ali de crescimento fetal em resposta ao perfil de aminoácidos, mas ela tem uma resposta muito mais impactante e significativa do que propriamente a energia. Bom, e quais são então as consequências de talvez da gente não respeitar e não entender quais são as particularidades de cada fase, de cada etapa? Como que isso pode impactar na longevidade da fêmea e na progênie dela, né? Obviamente, a Cláudia já colocou isso no primeiro slide dela, né, que é uma grande preocupação para todos de uma forma geral, que é o chamado leitão intrauterino, né, o leitão que tem um crescimento retardado intrauterino, os chamados leitões imaturos, que são decorrentes, obviamente, de um resultado de uma ineficiência placentária associada com uma vascularização pouco eficiente naquele momento, associado com falta de espaçamento intrauterino, e sim, enfim, a gente sabe que geneticamente existe, né, uma correlação. Só que as empresas genéticas já estão investindo nisso, estão mudando isso. Então, você já tem empresas genéticas hoje que têm uma eficiência placentária melhor e você começa a ver que a distribuição normal ela começa a se estreitar, a campânula, e você começa a ver que você tem uma menor incidência de leitões imaturos. Só que o que eu quero chamar a atenção é que uma deficiência nutricional nesse terço inicial da gestação, ou decorrente de um catabolismo excessivo na lactação, que a gente volta a falar sobre isso, vai impactar também nessa incidência, pode impactar nessa incidência de leitões de baixa viabilidade. O problema do leitão de baixa viabilidade é que ele vai ser sempre um leitão que efetivamente vai sofrer em termos de crescimento. A gente vê aqui por esses trabalhos, a gente vê que o impacto da restrição no crescimento não se limita só ao aspecto corporal, mas ao aspecto morfológico e gastrointestinal. Esse leitão, ele tem uma superfície de vilosidade menor capacidade de absorção, logo é um animal que vai estar comprometido durante a vida produtiva dele. Tá? Então, mais uma vez, um trabalho interessante mostrando que a restrição no terço final da gestação impactou no peso do nascimento dos leitões, mas principalmente impactou, né, nas características morfológicas gastrointestinais desses animais. E isso trouxe uma consequência na etapa seguinte, que foi a etapa de lactação. Então, está claro para a gente que a limitação nutricional, a restrição nutricional no terço final da gestação, ela vai ter um impacto negativo em cima da capacidade de crescimento desse animal nas etapas seguintes da vida dele. Isso é muito importante a gente entender isso. Que muitas vezes a gente opta por adotar uma estratégia de raçoamento na gestação, muitas vezes uma estratégia muito mais econômica do que efetivamente embasada em ciência e tecnologia, né, mas muito mais embasada em uma resposta econômica, e a gente esquece de ver que isso pode interferir, impactar na minha relação proteína e gordura naquele animal lá aos 150, 160, 170 dias. Então é muito importante que a gente entenda as consequências, né, das estratégias. Outro aspecto que a gente precisa entender é que as nossas fêmeas, pelo alto grau de produtividade delas, essas fêmeas se encontram numa condição de estresse oxidativo sistêmico, né? Principalmente a partir de 60 dias de gestação. E o catabolismo, ele é um momento de estresse oxidativo, porque a fêmea está no processo de mobilização corporal para sustentar a produção dela. Então, a gente tem uma intensificação, né, do estresse oxidativo nesses animais. E aí você joga em cima disso, né, uma deficiência nutricional de vitaminas, né, porque qualquer ajuste que você faça no racionamento, na gestação, vai impactar na absorção ou na disponibilidade de minerais e vitaminas.
né? E associado a isso, desafios sanitários, desafios térmicos. A gente sabe que o estresse por calor, por exemplo, ele eleva a resposta oxidativa. O estresse oxidativo ele é mais intensificado. E isso, obviamente, compromete toda a resposta produtiva e reprodutiva desses animais. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão do que eu estou falando, esse é um estudo que nós fizemos alguns anos atrás, validando justamente o conceito de uma suplementação de antioxidantes, vitaminas e minerais antioxidantes, já a partir ali dos 80 dias de gestação, que é esse final de gestação, durante toda a lactação também. E o que a gente observou mostrou claramente para a gente, as fêmeas elas têm uma demanda, uma exigência mais alta por uma proteção antioxidante. Ou seja, quando a gente fez a suplementação on top, e isso porque as fêmeas já recebiam um programa que eu considero um programa vitamínico otimizado, que eu considero muito, muito bom, mesmo assim, com a suplementação on top, as fêmeas ainda responderam, melhorando o peso do nascimento, melhorando a produção de leite. Então ficou claro para a gente, esse estresse oxidativo, ele é algo que tem que ser levado a sério, levado em consideração, principalmente quando a gente vai falar sobre curvas de arraçoamento na gestação. Outro aspecto relacionado com deficiências nesse terço final da gestação é, por exemplo, uma deficiência relacionada com vitamina D. A gente sabe a importância da vitamina D, isso é muito bem documentado, a importância da vitamina D em todos os aspectos imunológicos, produtivos, reprodutivos da fêmea. E o que a gente observa hoje, cada vez mais tem se observado, é a incidência de um fenômeno chamado de chifose, ou síndrome do dromedário, que é uma deformação na coluna vertebral do leitão aos 70 dias de idade, que é nada mais é do que uma deficiência de vitamina D no terço final da gestação da porca, da mãe desses leitões. Então, ou seja, a deficiência de vitamina D, de cálcio e de fósforo, mas principalmente vitamina D, e a vitamina D vai impactar, interfere na absorção de cálcio e fósforo, a deficiência da vitamina D entre o dia 50 e o dia 90 de gestação vai gerar ou vai promover uma maior incidência de chifose. Se a gente pegar hoje o mercado norte-americano é um dos mercados que mais sofre com incidência de chifose, que mais sofre com esse problema, E a gente percebe que as estratégias nutricionais ou de arraçoamento que são adotadas lá são estratégias econômicas que põem em risco, não só a fêmea, mas o futuro dessa progênie. Então, ou seja, a vitamina D está clara a importância dela. Nós conduzimos esse estudo, foi publicado agora no Midwest, no último Midwest no início do ano, um trabalho bem legal, onde a gente mostrou o seguinte, a gente sabe que a síntese fisiológica, metabólica de vitamina D está associada com radiação solar, ativação da síntese através da exposição à radiação solar. Então, o que nós fizemos? Vamos expor um grupo de fêmeas de alta prolificidade, fêmeas modernas, à radiação solar e não, ou seja, uma gestação coletiva convencional, com e sem o uso de uma suplementação de 25-hidroxicolicalciferol. O resultado foi muito interessante, mas só para mostrar o resumo para vocês aqui, quando eu suplemento o uso da 25-hidroxicolicalciferol, tanto na gestação como na lactação, meus níveis circulantes de vitamina D foram mais altos. Mesmo que os animais tivessem sido expostos à radiação solar, ainda assim, quando eu suplementei, os níveis circulantes foram mais altos. E conclusão disso está aqui. Olha o meu número de leitões nascidos totais, nascidos vivos, 15,4 contra 17,1. E quando eu analisei o resultado de desempenho na lactação, por eu ter mais níveis de vitamina D circulantes, eu tenho um nível de 10,43 contra 11,19 quilos de leite por dia. Então, isso mostra claramente para a gente, a nutrição vitamínica, a nutrição mineral, ela é fundamental se a gente quiser garantir um bom desenvolvimento fetal e desenvolvimento, obviamente, do aparelho mamário e sustentar a produção de leite. Mas vamos lá. De nada adianta eu conhecer todos esses conceitos, eu ter os melhores aditivos, se de fato eu não entendo como uma porca come. Se eu não entendo como eu devo alimentar minha fêmea e se eu não entendo até que ponto que o meu manejo de arraçoamento vai interferir na minha eficiência de aproveitamento e de absorção de nutrientes. Nós temos diferentes sistemas de alojamento de fêmeas, gestação em gaiolas, gestação coletiva, máquinas, sem máquinas, enfim, a gente precisa entender
que a forma como a gente vai alimentar essas fêmeas nessas situações, a gente vai mostrar isso aqui agora para vocês, impacta muito na eficiência de absorção de nutrientes. Então, existem perguntas clássicas quando a gente fala de alimentação na gestação, de arraçoamento na gestação, né? Número de servidos por dia faz diferença? Alimentar a fêmea uma vez, 2 vezes? Até que ponto o cortisol vai ter impacto em cima do meu desempenho, né? Existe efeito na minha formulação em cima da minha absorção, né, da minha eficiência de absorção de nutrientes? Bom, a literatura já nos mostrou. Os níveis de cortisol na gestação são muito mais influenciados pela quantidade de alimento, ou seja, o volume de ração, do que propriamente pela frequência de alimentação, os níveis de cortisol, né? E a gente sabe que se há um estresse causando maiores níveis de cortisol, esse nível de cortisol associado à desnutrição está associado diretamente a uma maior porcentagem de leitões de baixo peso no nascimento. Isso está muito bem documentado pela literatura, tá? Muito bem respaldado cientificamente, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que o manejo de arraçoamento, né, ou seja, como a porca ela come, também vai interferir nessa eficiência. Então, eu vou compartilhar com vocês o estudo que a gente já vem conduzindo há um pouco mais de um ano, com a cinética de comportamento alimentar de fêmeas na gestação, usando estações de alimentação. Então, nós temos aqui na nossa unidade de pesquisa, essas máquinas, vocês estão vendo na fotinha, que são máquinas de nutrição de precisão para fêmeas na gestação. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o perfil de comportamento alimentar. Olha só que interessante. Eu tenho aqui no gráfico, em azul, eu tenho aqui em azul, visitas à máquina com consumo. Então, a fêmea visitou e ela comeu. Em rosa, visitas à máquina sem consumo. Ela visitou, mas já não tinha mais ração porque ela comeu tudo na primeira visita dela. O que a gente observa aqui é o seguinte. Primeira observação. Praticamente 100% do meu consumo é noturno. Entre meia-noite e 9 da manhã, 8 da manhã. Vamos colocar. Nessa faixa de período é onde se concentra o consumo e comportamento alimentar da fêmea. Beleza. Então tá. Então a fêmea tem um comportamento noturno. Segunda observação. A gente começou a perceber que no final da tarde, por volta das 5 horas da tarde, as fêmeas começavam a apresentar um pico de visitação, de maior agressividade, de maior presença na máquina. Então a gente começou a perceber o seguinte, essas fêmeas estão com fome. Então elas comem a fração que está estabelecido para elas no período noturno, mas chega no final da tarde, essas porcas estão com fome de novo. Então o que significa isso para mim? Provavelmente, né, os níveis glicêmicos estão baixos. Então, essa fêmea, ela então vai procurar comida para tentar atender a saciedade dela, que é regulada pelo nível glicêmico dessa fêmea. Só que não tem ração, porque ela já comeu tudo. Então, no final da tarde, ela volta a ter um pico, depois não tem ração, ela volta a acalmar, no final da noite, próximo do novo ciclo da máquina, a gente começa a ver de novo mais um pico intenso. Qual é a consequência desse período aqui de, vamos dizer assim, de um jejum prolongado, um período de fome para essa fêmea? É a ativação da gliconeogênese. E qual o problema da ativação da gliconeogênese? A gliconeogênese é o quê? Redirecionamento de nutrientes para a síntese de glicose. Então, se a minha fêmea passa um período muito longo em jejum, o que vai acontecer aqui? No momento em que ela é realimentada novamente, os primeiros nutrientes absorvidos, principalmente aminoácidos industriais, né, são prontamente absorvidos já na porção distal do intestino, no intestino delgado, são redirecionados, são direcionados diretamente para a síntese ou para a via gliconeogênica, para a produção de energia. Como consequência disso, eu vou ter uma quebra na minha relação de proteína ideal, o que acaba então fazendo o quê? Comprometendo a minha eficiência de produção, ou a minha eficiência de aproveitamento da minha dieta e dos meus nutrientes. Então, pensando nesse aspecto, a gente começa a perceber o seguinte, né? Saciedade, ela depende do nível glicêmico, né? O alimento é apenas um veículo para a gente fornecer os nutrientes necessários para os objetivos nutricionais de cada etapa. Então, a gente começa a perceber que existe uma oportunidade para a gente trabalhar um conceito diferenciado, que é o conceito de uso de fibra, né? O que a fibra faz? Ela permite um prolongamento, né, de liberação de insulina. Picos, a gente vai ter picos mais curtos, mais frequentes, de forma que eu sempre vou ter níveis glicêmicos acima do limite da saciedade, mantendo a minha fêmea com uma sensação, né, de bem-estar e nutrida. Isso porque, na realidade, quando a gente analisa o perfil da matéria-prima que a gente usa hoje para formular em gestação, basicamente a fonte de energia é amido.
De 0 a 5 horas, praticamente 100%, ou 100% do amido já vai ter sido absorvido, a forma de energia. Se a gente analisa a fibra leva de 4 a 24 horas, dependendo do tipo da fibra e da relação de solubilidade-solubilidade, para ela ser absorvida. Então, isso mostra para a gente, obviamente, que nós temos um potencial interessante, uma ferramenta interessante para ser trabalhada. A fibra não só ela tem esse benefício do aspecto curva glicêmica, como ela atua também em cima da consistência fecal. E a gente sabe, também muito bem documentado na literatura, que existe uma correlação entre constipação e duração do parto. Quanto mais constipada a porca, maior a duração do parto. Quanto maior a duração do parto, maior a minha taxa de leitões natimortos. E a Cláudia falou muito bem, foi muito bem colocado no início da apresentação. E o tempo de duração de parto dessas fêmeas? Então, nós partimos de um patamar que nós tínhamos fêmeas levando 3 horas para parir, e as nossas fêmeas hoje levam 7 horas para parir. Nós fizemos um estudo, né, numa cooperativa, né, com praticamente uma cooperativa de quase 40 mil fêmeas, e nesse estudo, em 2 granjas, parece de 10 mil fêmeas no total, o tempo médio transcorrido, né, do início do parto ao final, 6 horas e meia. E quando essa granja passou a usar um conceito diferenciado de fibra funcional, eles baixaram em 1 hora e meia, me parece, o tempo de duração do parto, e aumentou em 1,1 nascidos vivos. Então isso mostra claramente para a gente, a fêmea é outra, e nós temos ferramentas disponíveis para poder ajudar. Agora, o que a fibra traz de diferenciado, de diferente para esse animal? É os chamados ascaras de cadeia curta, né? Que são resultantes da fermentação dessa fibra no intestino grosso. E também muito bem documentado pela literatura que esses ascaras de cadeia curta, como por exemplo o butirato, o propionato acetato, impactam positivamente no ganho de peso do feto a partir de 90 dias. E também trazem benefícios para o sistema imunológico. A gente fez um estudo bem bacana com o uso de butirato protegido para fêmeas intestinal na gestação, foi feito no maior produtor de suínos de São Paulo, e a gente aumentou em 8% o IgG, né, IgA do colostro. Um trabalho, assim, ficou muito legal, ficou claro isso pra gente. O benefício, então, que você pode ter com os ascaras de cadeia curta. Outro benefício da fibra, outro trabalho internacional mostrando isso, redução de mortalidade de fêmea. A gente sabe que hoje o grande problema do mercado, o grande desafio para os nutricionistas, as empresas genéticas, os produtores, é a taxa de mortalidade das fêmeas. Essas fêmeas hiperprolíficas de alta produção, principalmente no periparto. E a gente está cada vez mais convencido de que está associado com deficiências nutricionais no terço final da gestação. Cálcio, vitamina D, fósforo e energia metabólica. Então, a fibra ela vem como uma forma de fornecer essa energia metabólica para essa fêmea. Agora, você pode dizer, não, mas espera lá, eu uso fibra na minha ração, eu tenho casca de trigo, eu tenho casca de soja, eu tenho farelo de trigo, eu tenho polpa cítrica. Mas vou falar uma coisa para vocês. Existem fibras. O problema todo é que, historicamente, estamos acostumados a analisar a fibra desde um ponto de vista de fibra bruta. Quando, na realidade, o que importa para a eficiência de uma fibra é a relação insolubilidade e solubilidade. Então, por exemplo, se eu pego aqui as 2 principais matérias-primas que são fornecedoras de fibra para a gente, farelo de trigo e casca de soja, ambos têm uma relação de insolúvel para solúvel muito baixa. Então, o que significa isso? Fermentam no intestino delgado, fermentam no lugar errado. Tinha que fermentar no intestino grosso. Quando eu pego, por exemplo, uma fibra funcional, como uma lignocelulose, uma fibra de 2ª geração, uma fibra eubiótica, olha a minha relação de insolubilidade para solubilidade. Insolúvel, solúvel. 68. Significa que ela tem uma fermentação baixa e ocorre aonde? No intestino grosso, com produção de butirato, que é o que eu quero. Então, ou seja, o uso do conceito da fibra ele é fundamental, mas dependendo do tipo da fibra que você vai usar, você pode ter mais sucesso ainda dentro do sistema. Então, o que eu quero mostrar com vocês aqui de novo é aquela nossa mesma curva de comportamento. Só que aí, bom, a gente resolveu analisar, ok, e se a gente usar fibra funcional para essas fêmeas? E nós passamos então a usar fibra funcional para essas fêmeas. Olha o resultado. Se eu voltar aqui, vamos voltar aqui de novo no gráfico, só para vocês verem. Olha o pico aqui no final da tarde. Desculpa. Olha o pico no final da tarde. Né? Agora olha o pico com o uso da fibra funcional no final da tarde. Praticamente o pico desapareceu.
né, com 2% de inclusão de fibra funcional. E qual foi a resposta? 120 gramas por dia, ou 120 gramas a mais por leitão ao nascimento. Por quê? Eu favoreci manutenção da minha curva glicêmica, favoreci produção de ácido de cadeia curta e, principalmente, otimizei a eficiência de uso de aminoácidos da minha fêmea, da dieta. Logo, a fêmea focou a exigência dela, a redistribuição de nutrientes ou a distribuição de nutrientes para o que importa, crescimento fetal e crescimento do aparelho mamário. Então, é fundamental a gente entender que como a gente vai alimentar essa porca na gestação é determinante para o sucesso na eficiência de aproveitamento de nutrientes. Bom, partindo agora para a nossa segunda etapa, que é a maternidade, diferente do que é a gestação, ao contrário, a maternidade a gente quer maximizar consumo. A gente precisa que a porca coma, para que ela sustente a produtividade, né, venha sustentar a produção dela. O desenvolvimento do aparelho mamário durante a lactação ele é tão dinâmico quanto na gestação. Ou seja, a exigência é mais baixa na primeira semana, mais alta na terceira semana. Nós estamos falando de uma variação de 30% em 3 semanas, na exigência de nutrientes para desenvolvimento do aparelho mamário. Então, isso fica claro para a gente, né, que a forma como a gente vai alimentar essa fêmea tem relação direta com a exigência dela, né, e o desenvolvimento do aparelho mamário e a produção de leite dessa fêmea. Grande parte do que a fêmea consome é para a mantença desse aparelho mamário, para crescimento do aparelho mamário. Então, uma fêmea de baixa produção, por exemplo, a exigência de lisina só para crescimento é de 6 gramas. Se eu pego uma fêmea de alta produção, isso aqui chega a 16 gramas, só para crescimento. E quando a gente analisa a exigência para síntese láctea, uma fêmea de baixa produção é 45 gramas, uma fêmea de alta produção, nós estamos falando de 65 gramas de lisina total diária, né, digestível diária total para essa fêmea, para poder atender, né, a demanda de produção. E qual é o nosso grande desafio no dia a dia? É isso aqui. Nós temos diferentes casas genéticas, com diferentes recomendações, e diferentes manuais, inclusive, né, e tabelas brasileiras, MRC. O problema todo, na minha opinião, aqui, é que todo mundo dá uma recomendação em cima de percentual de lisina. Convenhamos, porcas não comem em porcentagem. Porcas comem quilos por dia. Então, ou seja, se eu conheço a minha exigência, se eu sei efetivamente quanto que a minha porca tem que comer por dia de nutrientes, está falando de lisina, e eu sei quanto que a minha fêmea está comendo dentro do meu galpão, eu vou estabelecer a minha dieta. Então, por exemplo, se a exigência da minha fêmea é 63 gramas de lisina e eu tenho um consumo baixo, manejo ruim, comedouros ruins, que seja, eu preciso de uma dieta com 1,12. Agora, se eu tenho uma fêmea que tem um consumo otimizado, um consumo bom, manejo bem feito, equipamentos e tal, a minha dieta já cai para 0,9. Isso faz um mundo de diferença em termos de formulação. Então, conhecer o seu consumo dentro da maternidade é chave. A gente vai entender mais adiante por quê. Outro aspecto, o perfil de consumo ele varia de acordo com a fêmea. Você vai ter dentro da mesma maternidade, você vai ter uma fêmea que apresenta um consumo ideal, você vai ter uma fêmea que apresenta distúrbio metabólico e você vai ter uma fêmea com consumo abaixo do potencial. Agora, que fatores, além do efeito indivíduo, podem interferir? Fatores genéticos. Esse é um estudo bem bacana que nós fizemos com as 3 principais casas genéticas do país, a campo, tá? E o que a gente observou é que o padrão, o perfil de consumo é diferente. Então, ou seja, uma come totalmente diferente da outra, porque isso faz parte do processo de seleção genética. Mais robustez, menos robustez, né, consumo residual. Então, ou seja, você percebe que conhecer a linhagem genética é fundamental também para você estabelecer o programa de arraçoamento e o programa, né, de formulação. Outro fator que vai interferir na produtividade é o ambiente térmico. Isso aqui é resultado dos nossos estudos aqui, investigando e estudando o efeito do clima na cinética de comportamento alimentar de fêmeas nas nossas máquinas, e aqui está claro, né? Ou seja, a diferença verão e inverno é de 22%. Né? As fêmeas do inverno comem 22% a mais, na média. Agora, o interessante é mostrar que na primeira semana, à vontade, desde o primeiro dia, que a gente não restringiu as porcas, eu quero deixar isso claro. Isso aqui são as fêmeas que se auto-restringiram. A porca, ela determina como ela quer comer. Então, a máquina deixava a fêmea comer até 15 quilos por dia, se ela quisesse. Mas ela não comia. Ela automaticamente fez o step up, porque a exigência dela é mais baixa na primeira semana. E, todavia, ela ainda está utilizando, está passando um processo de evolução do aparelho reprodutivo que disponibiliza nutrientes para sustentar a produção de leite dela. Então, a primeira semana não é um momento para a gente tentar empurrar a ração nessa porca. Ela mesma, ela se autorregula.
Agora, o que a gente vê é que, independente de verão e inverno, na primeira semana o consumo é muito parecido. Agora, a partir do momento em que, a partir da segunda semana, ela precisa aumentar a produção, porque os meus leitões já estão numa curva ascendente de crescimento e capacidade de ingestão, aí o ambiente térmico passa a ser o meu fator de limitação da produção. Efeito termogênico do alimento. Passa a limitar a minha capacidade de produção de leite. E capacidade de consumo, obviamente. Então, o estresse por calor, ele interfere não só na cinética ao longo de 24 dias, né, no nosso caso aqui, mas também dentro de 24 horas você tem uma modulação no perfil de comportamento alimentar da fêmea no calor. Ou seja, consumo mais noturno, né, e depois o consumo no final da tarde. Depois a gente vai voltar nisso aqui. Outro aspecto que a gente precisa considerar, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês, compartilhar, quase ninguém fala disso, mas nós mensuramos a dinâmica de consumo de água também. Verão e inverno. 57% a mais de consumo de água no verão quando eu comparo com o inverno. Mostra a importância da água de qualidade e boa temperatura no processo de termorregulação dessas fêmeas. Então, ou seja, a água é um nutriente essencial e primordial para uma fêmea em lactação. Então, a gente vê que, na média, do dia 1 ao dia 24, foi 29 litros. Mas aqui nos picos, nós estamos falando de 35, 40, 45, quase 50 litros de água por dia no verão, para essa fêmea conseguir sustentar a produção e se termorregular, tá bom? Então, nesse sentido, o uso de estratégias nutricionais, eu vou passar rapidamente por causa do nosso tempo, a gente pode voltar nisso depois nas perguntas, mas o uso de estratégias nutricionais para tentar amenizar o estresse por calor e favorecer consumo vão desde o processo de redução da proteína bruta da ração, aqui claramente 2 trabalhos científicos, novamente mostrando ciência, mostrando para vocês aqui trabalhos que nós publicamos, mostrando que a redução da proteína bruta reduz o efeito termogênico do alimento e abre uma oportunidade para você conseguir obter um consumo mais alto, é uma estratégia. Ao contrário do que é aumentar a densidade energética. A densidade energética não resulta em melhora de consumo e desempenho da fêmea. Até porque, para você aumentar a densidade energética, você precisa incluir mais óleo na tua ração. E aumentar a quantidade de óleo aumenta no tempo de retenção gástrica. E aí você desacelera o processo de motilidade intestinal e diminui a saciedade da tua porca. Então, aumentar a densidade energética não é o caminho. E, além do mais, a fêmea estresse por calor, ela diminui a produção, ela diminui o consumo, né? Mas ela não diminui a produção porque ela está diminuindo o consumo. Ela diminui a produção como resultado de uma alteração hormonal promovida pelo ambiente térmico, pelo estresse por calor, para reduzir a produção de calor endógeno, tá bom? Bom, existem outras estratégias. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado muito com o aspecto sensorial, né? Criando links de imprinting sensorial, sabores para estimular consumo. Esse é um trabalho que nós fizemos com as 3 principais casas genéticas aqui no país, então com a Topex, com a Dambred e com a PIC, né? Não necessariamente nessa ordem que tá demonstrada aqui na tabela, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, que independente da linhagem genética, nós melhoramos o consumo, na média, 22%. Independente da linhagem genética, fizemos a média das 3 linhas, 22%. Então, ou seja, mostra que há oportunidade para a gente melhorar o consumo desses animais. Então, esses 3 estudos mostraram para a gente o uso do palatabilizante, do conceito correto de palatabilidade, melhorou o consumo. Agora, muita atenção, tem palatabilizantes e tem palatabilizantes. O suíno ele é muito dependente do mecanismo retronasal. Tá? Para pensar, nós temos aproximadamente 7.000 papilas gustativas, os suínos têm 18.000 papilas gustativas, muito mais neurônios gustativos do que nós temos, praticamente 10 vezes mais neurônios, e papilas, o dobro de papilas. O que significa isso? A sensibilidade para paladar, né, ela é extremamente acurada, né, apurada no suíno. Então, ele facilmente consegue criar uma memória muito positiva ou negativa referente ao que ele está comendo. E os suínos, eles têm preferências alimentares. Então, para vocês terem uma ideia, isso já está bem documentado desde a década de 70, os suínos, eles têm preferência, né, por sabores de baunilha e frutas silvestres. Então, se você pega os trabalhos que nós fizemos, os melhores, os palatabilizantes que a gente testou, todos eles aferiam essas características que remetem a baunilha e remetem a frutas silvestres. Mas trabalhando odor e trabalhando sabor, para criar, então, uma memória positiva para esse animal. Mas a pergunta que sempre ficou, depois desses estudos, foram estudos comerciais, em granjas comerciais, estudos com 300, 400 fêmeas que nós fizemos aqui, sempre ficava a memória, tudo bem, ela come mais, mas como é que essa porca come mais com palatabilizante?
E aqui está mostrar para vocês. Esses são os estudos que nós fizemos com a cinética de comportamento alimentar com as nossas máquinas, né? O uso do palatabilizante. Então, verão, daqui as temperaturas, mostrando máxima e mínima. E o que a gente observou, está claro, no verão, né, o uso do palatabilizante aumentou o consumo em 24% em relação ao controle. Mesma resposta dos trabalhos anteriores, melhorou em 24%. Só que o que mostrou para a gente foi o seguinte, olha que interessante. De novo, perfil de consumo, olha só, o perfil de consumo da fêmea, 76% de todo o consumo da fêmea, controle, foi entre meia-noite e 10 da manhã. 87% de todo o consumo da fêmea no palatabilizante foi também entre meia-noite e 10 da manhã. Então, primeira coisa, independente se ela recebeu o palatabilizante ou não, ela concentrou mais de 70% do consumo dela entre meia-noite e 10 da manhã. E quando ela tinha o palatabilizante atraiu ela se sentiu mais atraída, ela comeu mais, e está aí os 24% a mais de consumo. Mas aí você pode falar, não, mas pera lá, esse trabalho aí foi feito no verão, isso está claro. No verão a porca vai comer mais à noite porque a temperatura é mais amena. Ok, nós vamos mostrar para vocês aqui. Efeito de estação do ano, verão e inverno. Olha que interessante. No inverno, ela come 47% a mais que no verão. Ou seja, com palatabilizante no verão é 22%, efeito de inverno, de clima, é 47% a mais no consumo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte, independente do verão e inverno, o perfil de consumo da minha fêmea é noturno. 75% no verão, entre meia-noite e 10 da manhã. No inverno, 81% do consumo entre meia-noite e 10 da manhã. Exceto que no verão, já a partir de 6 da tarde, tem 8% a mais de consumo. Então, olha só que interessante que a gente começou a ver aqui. Primeiro, o consumo da fêmea, gestação e lactação, ele é noturno. Então, basicamente, a fêmea concentra 75% do consumo dela entre meia-noite e 10 da manhã. Qual a importância dessa informação para a gente? É quando a gente analisa as curvas de arraçoamento ou manejo de arraçoamento no campo, a maioria dos produtores ou dos manejos consistem em tentar forçar consumo entre 7 da manhã e 5 da tarde. E de forma igualitária, ou seja, minha fêmea tem que comer 9 quilos por dia, aí eu vou dividir em 3 refeições, 3, 3, 3. A minha fêmea, a porca, não come assim. Ela está mostrando para mim que ela come entre meia-noite e 10 da manhã. É onde ela tem mais perfil de consumo. Então, ou seja, isso abre e mostra para a gente que eu posso ter a melhor formulação, a melhor dieta, melhor uso de tecnologia, mas se eu não entender em que momento que essa porca vai comer, independente se é verão ou inverno, eu não vou conseguir otimizar, né, essa tecnologia que eu tô implementando, né, na minha formulação. Então, é importante a gente perceber que a cinética de comportamento alimentar da fêmea é determinante para a gente ter máxima eficiência no uso de nutrientes. E se a gente voltar aqui na nossa curva de gestação, olha que interessante. Consumo noturno, depois no final da tarde, ela volta a visitar com fome. Olha na minha lactação, consumo noturno, depois no final da tarde, ela começa também a visitar com um pouco mais de fome. A diferença entre gestação e lactação é que a gestação ela está restrita, ela não tem ração aqui mais, enquanto que na lactação ela tem ração disponível para consumir. Bom, para a gente encerrar então o nosso webinar e partirmos para a discussão, para as nossas perguntas, eu acho que as principais observações que ficam do que a gente apresentou aqui hoje, primeiro, está claro que as nossas fêmeas mudaram, o perfil corporal delas é outro, são fêmeas muito mais magras, são fêmeas que têm um perfil produtivo muito superior àquelas fêmeas ali de 10 anos atrás, não precisa ir muito longe, 5, 6 anos atrás, né? Outro aspecto que a gente precisa entender é que existe essa dinâmica na relação de proteína e energia, a exigência de proteína e energia ao longo da gestação e provavelmente ao longo da lactação também haverá. No momento, a gente está com um trabalho de nutrição de precisão na gestação em andamento, é um trabalho de parceria entre a minha equipe com a equipe do professor Marvio, da Universidade Federal de Lavras, do estudante Rodrigo, um estudante de doutorado que está conduzindo a pesquisa aqui na nossa unidade. Nós temos as máquinas de nutrição de precisão aqui na nossa unidade na FMG. E nós estamos justamente validando nutrição de precisão com as fêmeas na gestação. Então, todo dia a porca recebe uma ração diferente, um perfil nutricional diferente em função do peso metabólico, em função do estágio gestacional e da ordem de parto dela. E é impressionante o quão dinâmico isso é. E a resposta vem. Os resultados preliminares eu posso garantir para vocês, na hora que a gente publicar isso, vocês vão ver o quão surpreendente é.
né? E a gente está comparando com as estratégias de mercado, ou seja, alimentação tradicional, média do high on high, alimentação plana, a gente está comparando contra essas estratégias e mostrar que a exigência da fêmea é dinâmica. E se a gente consegue otimizar e atender essa exigência dela de forma a respeitar essa dinâmica, ela responde, ela produz mais. E em breve, a partir do ano que vem, também dentro dessa nossa parceria, nós vamos começar também um experimento de nutrição de precisão na maternidade. Então, justamente foi o que eu acabei de falar com vocês, eu tenho plena convicção que a exigência e a minha relação proteína-energia, ela é dinâmica também na maternidade. E vai ter uma exigência diferente na primeira semana, na segunda, na terceira e na quarta semana. E a gente sabe que o grau de mobilização corporal na última semana, ou a partir dos 24 dias, vai interferir, por exemplo, na minha taxa de ovulação, vai interferir na minha qualidade de óvulos, que vai interferir na minha uniformidade de leite errado. Bom, outro aspecto fundamental, comportamento alimentar é totalmente diferente de manejo e racionamento. Precisamos entender que as porcas não comem da forma como a gente quer comer. Esse negócio de que, tá na hora do almoço, eu estou com fome, eu vou lá dar ração para a porca, que ela também deve estar com fome. Não, não é assim que funciona. E a gente percebeu pelos nossos estudos, se a porca come uma vez por dia somente, final da tarde, ela está com fome de novo. E isso interfere na produção dela. Então, ou seja, o uso de aditivos, de estratégias, de nutrientes funcionais, de fibra funcional, por exemplo, pode ser uma ferramenta para amenizar, né, os desafios do campo. Os desafios de uma única alimentação por causa de logística, os desafios de ter uma única ração também por causa de logística de silo, enfim. E, obviamente, entender que, né, o clima é um fator limitante para a máxima produção, né, para a produção eficiente de suínos, é o primeiro fator limitante, sem dúvidas. Né, e entender que o comportamento dos animais vai mudar, obviamente, que a produção também vai mudar em função do ambiente térmico e que nutricionalmente nós conseguimos corrigir, nós conseguimos estimular maior consumo. Só a última coisa, último comentário, é muito importante a gente compreender que qualquer estratégia nutricional que a gente venha fazer, ela não é capaz de alcançar os mesmos patamares de consumo que uma modificação ambiental. Isso é muito importante a gente entender isso. Não é porque eu reduzir proteína bruta que eu usei para lactobacillus que a minha porca vai comer no mesmo perfil de consumo que uma fêmea que não está desafiada em estresse por calor. Não, ela não consegue. O que vai acontecer é que ela vai estabelecer um novo set point, um novo patamar de consumo e de produção. Tá bom? Bom, pessoal, agradecer imensamente a atenção de vocês, né, nessa final de tarde. Eu sei que todo mundo está cansado, mas a gente tem mais um tempinho para compartilhar com vocês mais alguma informação, perguntas. Será um prazer poder contribuir, tá bom? Muito obrigado. Cláudia, agora eu deixo contigo. Muito bom, professor. Olha, o feedback que eu estou recebendo aqui pelos comentários de que foi uma excelente apresentação, o pessoal gostou bastante. E para o nosso chat chegaram aqui muitas perguntas, então eu vou ter que dar uma selecionada, porque já estamos um pouco avançados aí no horário. Então, eu estou selecionando principalmente aquelas que são mais sinérgicas, né? E a primeira delas, professor, diz respeito com relação ao raçoamento das porcas em gestação. Né? Tem uma pergunta aqui do Marcos Antônio e do Vinícius, que elas praticamente se complementam, com relação à quantidade de ração que deve ser fornecida durante a gestação. Então, ela deve ser igual ou não deve ser igual? Ela deve ser alterada ao longo do período de gestação? Porque até mesmo o Vinícius aqui cita que alguns trabalhos dizem não haver diferença no desempenho de fêmeas que tiveram não receberam essa diferença no arraçoamento, receberam uma única ração na gestação. Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá, isso aí dá uma outra palestra. Na realidade é o seguinte, eu conheço esses trabalhos científicos, né, e posso garantir que nenhum deles atesta isso. Nenhum deles confirma de forma evidente que a alimentação plana, vocês estão chamando de nutrição plana, que a nutrição plana ela não impacta negativamente, ela não impacta positivamente nem negativamente. O que acontece é que todas as estratégias de raçoamento são feitas em cima de energia. Se vocês se recordarem, no gráfico que a gente apresentou, a exigência de energia não se altera no terço final. A exigência de aminoácidos ela se altera no terço final. Tanto é que se você pegar o trabalho mais recente que foi feito em cima disso, não é nem trabalho, é um resumo publicado em congresso, no Sinsui ano passado,
existe um equívoco quanto ao conceito adotado, porque há uma deficiência na relação de proteína e energia muito alta, né? Então, novamente reforçando aqui, no terço final da gestação, proteína é muito mais importante que energia. Então, a energia é um linear platô. Tá? Então, ou seja, o que toda a literatura nos mostra nos últimos 30 anos, então nós estamos falando de literatura da década de 80, década de 90, anos 2000, e inclusive agora os anos 2010 em diante, com publicações agora de janeiro de 2020, todas as publicações nos mostram o contrário, que a exigência da fêmea é dinâmica, ela aumenta sim no terço final e ela impacta sim no desempenho dos animais. Agora, é muito importante compreender que muitas vezes essa avaliação, essa conclusão, ela é feita de forma pontual e econômica, né? Eu não discuto que você vai ter uma economia de ração indiscutível. Vai economizar 40 quilos, 30 quilos de ração por fêmea. Mas agora, quanto que vai te custar em termos de expressão gênica e de potencial de crescimento e desenvolvimento do aparelho mamário e desenvolvimento fetal nas etapas seguintes desses animais? Nós estamos olhando a curto prazo, a gente não está olhando a médio nem longo prazo. Então, ou seja, a gente já conduziu pesquisas e trabalhos a campo, inclusive mais recente em Portugal, fiz uma integração em Portugal, um estudo em que nós validamos a alimentação plana contra o tradicional, né, o sistema tradicional, e de fato foi mais econômico, não discuto com isso, como eu falei, é uma estratégia econômica, só que aumentou minha taxa de descarte, aumentou a minha desuniformidade ao nascimento, piorou meu peso ao desmame e reduziu minha porcentagem de carne magra aos 160 dias na progênie. Então, ou seja, eu volto a dizer, tudo que eu estou colocando para vocês aqui, embasado único e exclusivamente em ciência e tecnologia, né? Agora, eu não uso parâmetros econômicos, né? Eu não ouso me arriscar, né, implementar uma estratégia dessa simplesmente em cima de parâmetros econômicos. Até a pessoa que desenvolveu essa teoria da alimentação plana, se você pegar a tese dessa pessoa, o trabalho dele, eu li esse trabalho dele, o último que ele publicou, ele mesmo, na conclusão dele, ele atesta que é importante aumentar a relação de proteína em relação à energia no terço final, porque aumenta o peso do leitão ao nascimento. Então, ou seja, a própria pessoa atesta no trabalho dela, o autor, que você precisa aumentar a quantidade de aporte de nutrientes no terço final da gestação. Agora, com relação à quantidade de vezes, acho que é outra pergunta, né? Foram duas ali, né, que você colocou, né, Cláudia? Isso. Agora, a quantidade de vezes, obviamente, ou o volume, eu vou ser bem claro e bem direto. Depende da exigência da fêmea, do estágio gestacional, da ordem de parto. Não tem receita de bolo. Parte de você conhecer a genética, o que é a recomendação da tua linhagem genética, da tua casa genética, o estágio gestacional em que ela se encontra e a ordem de parto, e aí você vai estabelecer, em função da formulação, o raçoamento que essa fêmea necessita. Mas muito importante, muito mais importante do que você determinar a quantidade de ração, é você entender que essa fêmea ela passa por diferentes fenômenos metabólicos durante a gestação, e que você precisa respeitar isso, caso contrário, há um risco, né, de você não alcançar a máxima longevidade do teu rebanho, do teu potencial genético, vamos dizer assim, dentro do sistema. Perfeito, professor. Tem também uma pergunta do Carlos Kipper. Ele pergunta se a fêmea é mais dependente de uma quantidade variável de aminoácido do que de energia, porque os recentes estudos no modelo dose-resposta com lisina, por exemplo, não mostram respostas significativas, considerando principalmente a questão do peso ao nascer. Porque, na realidade, não se resume só a lisina, né? A gestação da fêmea como um todo, né, é uma relação de proteína. E aí entra naquilo que a gente mostrou ainda há pouco, a questão da dinâmica de comportamento, a cinética de comportamento alimentar. Se eu alimento a minha fêmea só uma vez por dia, eu perco totalmente a minha eficiência de uso de aminoácidos ao longo da gestação. Então, assim, obviamente tem que se ver em que circunstâncias esses dose-resposta foram feitos, né? E, obviamente, entender que a relação, né, proteína-energia ela é dinâmica e você tem que respeitar a proteína ideal. E se o meu animal não é alimentado da forma correta, pode interferir na minha eficiência de absorção de uso desses aminoácidos. Sim, e temos também, professor, mais uma pergunta, eu vou escolher aqui para que a gente também não ultrapasse muito o horário do pessoal, que é do Marco
do Marco, que ele pergunta, em relação ao tempo de parto, leitões nascidos vivos e peso ao nascimento, falando de estresse, consequências desse estresse nessas etapas de produção, quanto do metabolismo de cálcio e fósforo, níveis de vitamina D podem ajudar ou otimizar esses índices produtivos? Olha, não tenho número, não tenho valor. Sabemos de trabalhos recentes, se você pegar principalmente trabalhos produzidos na Dinamarca e na França, no INRA e na Universidade de Aarhus, eles têm demonstrado sim uma resposta positiva, um sinergismo no que diz respeito ao uso de cálcio, fósforo e vitamina D, principalmente do ponto de vista de contração, né? A gente sabe até de relatos práticos, muitas vezes de fêmeas que têm um esgotamento de contração e faz uma aplicação de cálcio associado com vitamina D e as pessoas têm relatado no campo, aí são relatos de campo, de uma melhora na resposta da fêmea. Então, assim, ainda não se tem uma resposta efetiva, né, que eu possa dizer, olha, tal a exigência, tanto que tem que se trabalhar. Não, ainda não se tem. A gente sabe que tem relação, mas agora o quanto eu não saberia dizer. Ok, professor. Bom, são muitas perguntas, estão chegando aqui, várias perguntas. Infelizmente não temos tempo aqui para responder todas. Acho que a gente podia até se comprometer, né, professor, depois de tentar respondê-las, também enviá-las aí por e-mail para vocês. E o que eu posso dizer é que foi muito bom estar aqui, criar esse momento, essa discussão, trazer tantos insights aí sobre matriz em gestação e lactação. E foram ótimas as suas colocações, professor, muito pertinentes, acho que muito prático. Não é à toa que realmente está aqui bombando as perguntas. E eu agradeço imensamente a sua participação, a toda a organização, para que a gente pudesse fazer esse webinar, a Júlia, ao Adsos, por todo o suporte, ao Eduardo e a Machita. Muito obrigada a todos vocês e obrigada a todos os participantes. Então, eu peço que preencham aí o nosso questionário agora no final, nos deem um feedback do que vocês acharam. Então, eu agradeço imensamente a todos pela participação e conto com uma próxima aí oportunidade da gente trocar mais experiência. Professor, se quiser. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a você, Cláudia, mais uma vez, a DSM pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E, obviamente, desejando muita tranquilidade, paz e saúde para todos que estão em casa, né, principalmente nesse momento tão complicado que nós vivemos, nesse momento de pandemia. Né, desejo o máximo de saúde, né, e bem-estar para todos que estão nos ouvindo aqui. Tá bom? Grande prazer, e aqui estão os nossos contatos, tanto o meu e-mail da UFMG, como o e-mail do nosso núcleo de pesquisas. Eu convido todos a acessarem, podem fazer um tour completo das nossas instalações, das nossas tecnologias. Inclusive, temos trabalhos que nós publicamos ao longo dos últimos anos disponíveis para leitura. Enfim, para compartilhar com todos que tiverem interesse. E a gente está à disposição, sempre. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até mais, então. Tchau, tchau. Até mais.